Salve, salve, torcedor alviverde. Sim, o Abel cravou que o campeonato está entregue ao Flamengo. Entregue por quem? Pela dona CBF e pela arbitragem. Mais uma vez, nesse sábado, ficou escancarado que a CBF e a arbitragem querem o Flamengo campeão. Sim, uma entrada criminosa do Carrascal em cima do jogador do Bragantino, totalmente com as travas, era para ser expulso escancaradamente. O VAR nem chamou para ser analisado. Está entregue sim um campeonato manchado. É claro que o Palmeiras não fez sua parte, mas o Flamengo também não estava lá isso tudo. Estava no 0 a 0. Então era para ter sido expulso o Carrascal e nada foi feito. Então a gente vai acompanhar o corte aqui no troca de passe com toda a entrevista do Abel e ele vai escancarar isso e já deixando aí a pista que no final do campeonato ele vai jogar tudo no ventilador. Então, e no final a gente vai trazer a opinião do PC aí falando sobre esse lance criminoso. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Mas vamos voltar aqui ao papo com o Palmeiras. A gente está no aguardo também da entrevista do Abel Ferreira, lá no Allianz Parque, né? Daqui a pouco o Abel deve aparecer para falar sobre a situação do time dele agora no Campeonato Brasileiro e o que ele pensa para frente. Fato é, Alex, que o Palmeiras caiu de rendimento, né? Nos últimos 4 jogos. A gente vinha dizendo aqui que o Palmeiras, num determinado momento, era o melhor time do campeonato em termos de atuação. Palmeiras vinha de maneira consistente, ganhando seus jogos, com o futebol bem jogado, com a dupla voando, né? A dupla Flaco-Roque estava num momento especial. Agora já é um momento mais preocupante. Quando Abel Ferreira senta para a entrevista coletiva, já a gente conversa mais Abel, sobre Zé isso. Henrique, Vamos ouvir. 97, hoje parecia uma continuação do jogo contra o Vitória, né? Mesmo. Muita transpiração, pouca inspiração. Não quero crucificar jogador nenhum, mas parece que o Flaco ainda continua tentando organizar o time, tomando algumas decisões erradas na partida, né? Alguns passes, enfim. Mas eu queria te perguntar se há um planejamento de entrar com força máxima contra o Grêmio e ainda respirar no Campeonato Brasileiro, ou, na sua opinião, o Campeonato Brasileiro está mais distante e a Libertadores está mais perto? Olha, desde que começou o ano não há tempo para respirar, nem para descansar. Falaste em energia, acho que isso é bem evidente, não é porque eles não tentem, não... Falaste em inspiração, não foi? É isso que se nota, nota-se perfeitamente que estamos a tentar, mas sem ser criativos. Tu vais um por um, acho que é injusto falar só de um jogador. Tu vais um por um e começas a ver que não foi bom a paragem FIFA, não foi bom os jogos que tivemos fora, não foi bom jogar sem 7 ou 8 jogadores, não foi bom ter jogadores castigados importantíssimos naquilo que é, sobretudo, o motor do meio campo, porque perdemos o Lucas, perdemos o Andreas nestes jogos em que perdemos jogadores para as seleções e nós sabemos a importância de que é o motor, ter um motor criativo e potente, e nós neste momento, falaste bem, parecia a continuidade do último jogo com outros jogadores, não é? Mas é isso, acho que foi uma partida muito transpirada e pouco inspirada. Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. E amanhã a torcida do Palmeiras já fez uma convocação para ir à porta da Academia de Futebol para ter um último contato com vocês antes do embarque para Porto Alegre e, consequentemente, o embarque para Lima na final da Libertadores. E depois da ida deles até a Academia de Futebol, pelo menos 10 ônibus seguem em caravana já no domingo para Lima, no jogo do próximo sábado. O que falar para esse torcedor que hoje deixou o Allianz Parque vaiando o desempenho do time dentro de campo? E uma segunda pergunta, né? Hoje foi o último jogo do Palmeiras no Allianz Parque em 2025. É o seu último jogo também no Allianz Parque ou para o ano que vem dá para te esperar nessa cadeira? Olha, já te disse, nós este ano já nos pregaram na cruz várias vezes.
Era um ano que era para ser do zero, perdemos com o Corinthians, fizeram... crucificaram-nos, fomos ao Mundial, crucificaram-nos, viemos do Mundial com 15 ou 16 jogadores novos, vendemos o Estevão, vendemos o Rios, reformulámos o elenco, infelizmente investimos 25 milhões num jogador que só nos ajudou muito pouco. No momento decisivo do ano perdemos o Lucas, um médio que nos ia ajudar pela sua experiência. Aliás, quando saiu o Rios, ele foi o motor da equipa. Quando perdemos 3-0 em LDU, onde todos vocês nos criticaram e já estávamos mortos. E, portanto, estamos em 4 ou 5 anos, terceira final da Libertadores. Até hoje lutamos pelo título e perdemos-lo. Não é eu perdi, perdemos-lo como equipa. Acho muito difícil ter energia, até porque depois da Libertadores, do jogo que tens a seguir, são 2 dias a seguir. Isto é inacreditável, não é? Nem tempo tens para festejar, isto é outra coisa. Portanto, é isso que eu tenho para te dizer. Em relação ao resto, na altura certa saberás o que é o destino. Tudo bem? Bruno Melhores, Rádio Bandeirantes. Mais pensando no jogo de hoje e no que vem pela frente contra o Grêmio, numa semana muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras vem agora de uma sequência de muitos jogos sem fazer gol. O ataque parou de produzir. Isso te preocupa, pensando nos 2 jogos que são importantes? Porque na terça-feira, dependendo do resultado, a gente pode ter a história definida no Brasileirão e esse horário, no próximo sábado, você já vai ter também a definição da Copa Libertadores. Olha, já te disse que não ajudou neste momento ter jogadores fora. Acho que estar nas seleções não ajudou. 7 ou 8 jogadores. Basta ver como eles foram, como eles vieram. Lá jogam de uma maneira, treinam de outra. Alguns jogaram, outros nem jogaram nem treinaram, como deve ser, porque eu sei como é que funcionam as seleções. Mas temos aí, não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Temos um jogo a meio de semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue e na altura certa iremos falar aquilo que foi este campeonato brasileiro. Abel, boa noite. Pensando em sábado já então, a gente percebe que você, durante os últimos jogos, até durante os últimos meses, tem uma dificuldade ali, talvez, para saber quem é o meio armador. Você já testou Maurício, você já testou Veiga, o Andreas, quando o Lucas Evangelista estava à disposição, também jogou ali? Não tenho. Sim. Não tenho. Um está lesionado, o outro estava castigado. Mas castigado por quê? Você sabe porque é que ele ficou castigado? Como é que é? Não, por causa de um erro inacreditável do árbitro. Ou o que eu estou a dizer é mentira? Depois falamos sobre isso. As narrativas que se criam, falamos sobre isso. E você tem essa... A gente não sabe muito ainda quem é esse jogador, quem é esse meio armador do time. Hoje você abriu o Alan de um lado, o Sousa do outro, e jogou ali com o Aníbal e o Emiliano pelo meio. Você já tem uma decisão para sábado? Isso te preocupa, não ter esse homem de referência ali no meio de campo com camisa 10? Nós temos o Andreas, hoje não tínhamos o Andreas. Eram os médios. Quem eram os volantes que nós tínhamos hoje disponíveis? Maravilha, entrou, deu-nos uma frescura, deu-nos frescura. Né? Claro que estava à espera muito mais que o Emiliano e o Aníbal nos entregue muito mais, porque ele já nos entregou. Estamos a falar de um jogador que é jogador da seleção argentina, não é? Nós fomos contratá-lo, mas enfim, não adianta estar aqui. Acho que foi um jogo pouco criativo de toda a nossa equipa hoje e jogámos com os jogadores que tínhamos, não adianta. Um estava castigado em função daquilo que foi um erro inacreditável do árbitro. Houve jogadores que levaram amarelos e vermelhos e lhes tiraram, porque reclamaram, lhes tiraram, mas eu não sei como é que funcionam as regras. Sei que ficámos sem esse meio armador. Tu és inteligente e tens visto quem é que tem jogado a meio armador. Não é preciso fazer essa pergunta, tu sabes quem é que tem jogado a meio armador. Só que hoje, infelizmente, por um erro grave, nós ficámos impedidos de jogar com esse jogador. Abel, Lucas Basílio da Rádio 105 FM.
A gente já falou aqui sobre o que dizer a torcida, né? Porque se tratam já de 4 jogos sem nenhuma vitória e num momento, acho que mais importante da temporada, né? Mas eu queria que você falasse, até para a torcida também, a respeito do cansaço desse elenco, de tão frenético o calendário, né? Não só físico, como psicológico também, né? Quando ninguém acreditava, o único que acreditou na Noite Mágica fui eu. No final do ano, eu terei, com todo o gosto, de falar com a torcida, de coração aberto, com tudo o que se passou este ano, para lhes dar as notícias todas daquilo que foi este ano, o que era para ser este ano e o que é que nós conseguimos este ano. É que às vezes as pessoas esquecem-se das entrevistas que eu fui dando aqui, o que é que nós falamos e onde nós chegamos. E as pessoas depois deturpam tudo. Não vamos pôr a carroça à frente dos bois. Nem eu vou deixar que ninguém, aconteça o que acontecer até ao fim, diga que esta foi uma época que não foi positiva. Não vou deixar. Não vou deixar. Abel, boa noite. Permita-me voltar no assunto do Flaco. Ele chegou hoje a uma sequência de 10 jogos sem balançar as redes, contando 9 do Palmeiras e uma partida também com a seleção da Argentina. Tem a bola no segundo tempo, que ele tem uma chance clara. Tinha a opção talvez mais provável do passe para o Vitor Roque na esquerda. E ele acabou optando pela finalização. No jogo contra o Vitória também teve uma chance que ele poderia ter soltado a bola e acabou optando pelo arremate direto. Como que você analisa essa questão da sequência incômoda de não balançar a rede assim há tanto tempo e essas tomadas de decisão? Vem um pouco desse nervosismo de tentar voltar a balançar as redes? Tem a questão da Libertadores no próximo sábado e talvez um pensamento já mais adiante e o brasileiro ficando num segundo plano. Como é que você olha para esse cenário? Obrigado. Normal, mas isso é um assunto que vou ter com ele pessoalmente, que é uma coisa aquilo que eu lhe peço, outra coisa o que é que ele anda a fazer. Portanto, isso é uma coisa que eu vou ter a falar com ele pessoalmente, porque acho que esqueceu de fazer o que estava a fazer, em vez de andar a correr para trás, em vez de andar a correr para a frente, anda a correr para trás. Portanto, se é para andar a correr para trás, tenho que meter o Maurício ou meter ali o Facundo, porque ele é centroavante, ele não é meio armador, é centroavante, é só isso. O resto é normal, acho que realmente falaste nessa situação, podia passar perfeitamente a bola ao Roque, está em melhores condições, mas isso, o treinador tem a tática, a técnica, prepara-os fisicamente, mas as decisões há de ser sempre dos jogadores, não tem como. Os mesmos jogadores que jogaram hoje, a mesma forma que nós tentamos implementar hoje, foi exatamente a mesma forma que nós jogámos contra a LDU, com outros jogadores, mas as dinâmicas e as características foram as mesmas. O Alá na esquerda, o Ramon na direita. Se me perguntas, por exemplo, se esses dois jogadores produziram o que produziram no outro jogo, não, mas temos que aceitar, faz parte do jogo. Umas vezes estamos mais inspirados, outras vezes estamos menos inspirados. Não posso dizer nada em relação àquilo que é a vontade, o empenho, mas como eu disse ao teu colega, vou repetir, porque acho mesmo que se passou hoje aqui foi muita transpiração e pouca inspiração. Boa noite, Abel. Guilherme Giuliari, da Web Rádio Verdão. Abel, muito se questiona sobre o ataque do Palmeiras ter feito poucos gols nos últimos 4 jogos, mas também queria pontuar sobre a defesa. Nos últimos 4 jogos foram 3 gols sofridos. E sobre o sábado, se o Abel já tem uma defesa pré-definida, porque nos últimos jogos muitas mudanças foram feitas nesse setor. Se você já tem um time pré-definido nessa posição nos 2 zagueiros, ou se ainda não tem nada definido? Não, é um jogo de cada vez, ainda temos um jogo a meio. Vamos ver como é que amanhã estão os nossos atletas. E depois vamos preparar esse jogo com 3 dias, que é o que temos para preparar. Temos o Grêmio ainda pelo meio e depois descansar para que temos peça final, que já todos nos tinham tirados da final, ou pelo menos 99%. E nós, com todo o mérito, por tudo aquilo que fizemos, vamos aproveitar para dar o melhor de cada um de nós para vencê-la. Tá aí Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e acho que temos uma manchete aí nessa entrevista coletiva, né? Ele assume que o título tá difícil, né? Ele diz o título está entregue. O título está entregue. Então, Mansur, Alex e amigos do Troca, não sei se ele já dá indícios de que pode mexer bastante no time na partida contra o Grêmio, pensando na final da Libertadores, ou se é um papo para a imprensa, no vestiário a conversa é outra. O que vocês acharam? O que você acha, Alex? Pode acontecer do papo ser diferente
coletiva. no vestiário e para a coletiva outro. Porém, toda mensagem, todo mundo que está lá, a sua cabeça ela pode receber de uma maneira. E ele não pode aliviar, por mais que fale que o título esteja entregue, está difícil, esse momento de foco, eu não pego e largo a hora que eu quero. Vou largar aqui, daqui a pouco eu pego de novo para eu concentrar, para eu focar. Não é assim que funciona a cabeça do competidor. Sim. Então essas mensagens, igual o Felipe ao mesmo tempo fala assim, eu não estou pensando lá, estou pensando aqui. Essa já é um recado mental para todo mundo. Falou, opa, eu vou focar aqui, meu melhor é aqui, amanhã é amanhã. Né? Então eu acredito que ele não vai desistir nesse sentido, vai para Porto Alegre para vencer o Grêmio, independente de quem quer que seja. Lógico que ele vai pensar, ele é um cara estratégico, já experiente, inteligente, ver o que ele pode de repente poupar ou não, porque ele tem opções. Né? Mas que ele vai lá para vencer, é óbvio que ele vai para vencer. Quando um treinador dá uma coletiva, ele não está só falando com o meio externo. Muitas vezes ele está querendo mandar uma mensagem para dentro, complementando, obviamente, algumas coisas que ele já disse internamente. E aí ele sabe muito qual é a relação dele com o vestiário. Porque essa foi uma entrevista muito diferente de alguns padrões do Abel. Não só pelo campeonato estar entregue, mas pela maneira como ele expôs o Flaco, por exemplo. Eu não sei se uma ele... Uma coisa é o que eu peço, o outro é o que ele tem feito. Vou ter uma conversa particular com ele. Eu não sei se ele sente que é um momento que o time dele assim, não está bem, até ou mentalmente, está cansado. Então, gente, agora, esse campeonato aqui está entregue, o foco... A gente já foi desafiado na Libertadores, porque ele combinou esse discurso do campeonato entregue sempre com o jogo do outro sábado, porque tiraram a gente da final, depois do primeiro jogo com a LDU. Então, gente, agora o foco é nesse jogo, a gente foi desafiado nesse campeonato e tentando dar uma mexida para tentar gerar um outro momento. Eu não sei se ele iniciou uma espécie de trabalho mental, tanto em relação ao Flamengo, né? Vocês ganharam o Brasileiro, mas a gente vai focar nesse jogo, e tanto em relação ao grupo dele. Tem coisas que só ali quem sente a temperatura do vestiário sabe o que moldou essa estratégia. Não foi uma entrevista padrão do Abel em relação a outras. Eu nunca tinha visto ele expor um jogador. A minha memória pode estar me traindo, mas eu não acho que seja habitual ele expor claramente que tem jogador fazendo coisas que ele não pediu. Comum não é. E o Abel falou um pouco mais agora aqui, enquanto a gente voltava, sobre o fato de ter desistido do campeonato. Vamos dar uma olhada na resposta dele. Abel, falamos português, mas o português de Portugal, em relação ao brasileiro, tem pegadinhas. Quando você fala assim, o campeonato está entregue, e agora, nessa última resposta, você falou o nosso adversário que vai conquistar o título, algo nesse sentido. Você já entregou, você já jogou a toalha em relação ao campeonato brasileiro, ou você está fazendo jogo de cena? Queres fazer outra pergunta? Não, só essa. Então, não tenho nada para dizer, essa resposta já dei, que estás-me a perguntar para dizer a mesma coisa. Acho que não somos estúpidos de entender, a jogar jogos de 2 em 2 dias como temos, que a equipa que conseguisse abrir nestes 2, 3 jogos que faltassem antes da Libertadores, como é que nós vamos jogar uma Libertadores e depois, 2 dias depois, tens energia tua e dos teus jogadores para mobilizá-los para o jogo seguinte? Depois de tudo o que aconteceu ao longo deste ano nesta competição. Eu, na hora certa, vou-vos falar o que é que foi este campeonato. Está bem? O que será que ele ainda não disse? Não, tem uma parte que, aliás, não é a primeira vez. A última coletiva ele já deixou isso no ar. Isso. Ele está insinuando que vai falar sobre bastidores. Seria muito ruim que depois de um campeonato que teve os erros para um lado para o outro, o Palmeiras teve o jogo do Maracanã aqui contra o Flamengo, que teve o lance que para mim foi pênalti no início do jogo, e o primeiro choque entre os dois, no primeiro turno teve um pênalti no Arrascaeta. Àquela altura eu achei pênalti, muita gente não achou. Foi uma decisão muito interpretativa que pendeu também para o lado do Flamengo. Mas houve também no início do campeonato outros lances que penderam para o lado do Palmeiras, o jogo com o São Paulo, o jogo com o Sport. Gente, o campeonato de 38 rodadas é assim. Seria muito frustrante um campeonato de 2 grandes equipes, com 2 grandes treinadores que ajudaram tanto a construir no campo um campeonato tão bem disputado, que uma das partes terminasse o campeonato atribuindo o título da outra a algum fator de bastidor. Tomara que não seja isso. Mas que ele está dando a entender na entrelinha que tem algo a dizer sobre isso, ele está. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui pro papo Paulo César de Oliveira. Ele o melhor Alex da televisão brasileira. Como é que é? O melhor Alex, que fala Alex. É o melhor, é ele que fala. Alex, mas ele chama Paulo. Não, mas ele quando ele fala Alex... O jeito que ele fala Alex é o melhor da televisão brasileira. Tá certo. Não, mas você ficar com ciúme, cara. Tudo bem, PC? Bem-vindo ao Troca. Boa noite. Fala, Diniz. Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Mansur.
Alex. Alex. Ele gosta. E uma ótima noite para todo mundo. Ele que tá falou ligado Alex no- Oxítona mesmo, né, cara? Tá certo. Ô, PC, confesso que hoje eu fiquei com uma dúvida, né? Tem sempre aquela frase, mas o sem querer também às vezes é pênalti. E aí a gente separou 2 lances no jogo do Maracanã para que você comentasse sobre eles. O primeiro é um drible do Carrascal. Me veio à cabeça, claro que são situações diferentes e a gravidade é outra. Me veio à cabeça o lance do Marcelo contra... Foi contra quem? Argentino Júnior. Ele quebrou a perna do jogador fazendo um drible. Hoje, o lance do Carrascal não quebrou a perna de ninguém e tal. Ele estava tentando o drible e na pedalada ele acabou acertando com a sola da chuteira. A gente vai ver a repetição lá, ó. Fabinho. Um lance que se o pé tá no chão, poderia ter... Tá no chão o pé dele. Só que não foi poderia ter de lado, machucado o jogador do Bragantino, absolutamente de forma involuntária. Total. Isso é caso para cartão vermelho, por exemplo, como o árbitro interpretou lá no lance do Marcelo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse lance. Por que em alguns casos, há uma interpretação e em outros, outra? É um ótimo ponto. Esse lance é importante para a gente debater. Porque, assim, o primeiro ponto é que a regra ela é interpretativa e é o que a gente sempre fala, é que não existe uma receita de bolo para apitar futebol e nem um manual que você pode consultar e comparar para tomar a mesma decisão. Porque os lances eles podem ser parecidos, mas não são semelhantes. Numa situação como essa, o árbitro deve sempre avaliar a questão da forma e a força empregada pelo jogador, né? O primeiro ponto nesse lance do Carrascal, que está muito claro, é que não é uma entrada no adversário. Ele não deu uma entrada no adversário. Porque quando é uma entrada, o árbitro vai analisar, olha, ele entrou com a sola da chuteira, com a força excessiva, a forma e também a força, para poder tomar a sua decisão. Nesse caso, ele tem um movimento que é claramente o movimento de uma finta. O Fabinho estende a perna, tem o contato com a canela do Fabinho, e aí entra o outro ponto de avaliação que o árbitro tem que avaliar, a questão da forma, né? A questão da força. A forma é tentando fazer uma finta. A força, ele tem o contato, mas ele também chega a tentar diminuir esse impacto no adversário, e aí você vai para a questão do risco, né? Se é risco de lesionar um adversário gravemente, como foi o caso do Marcelo, que obviamente não foi de uma maneira propositada, ele estava até um pouco mais distante do adversário e foi tentar fazer a proteção e aí acabou quebrando a perna do adversário. Tem a instrução que os árbitros recebem, que não está na regra, mas é a instrução que o árbitro recebe no caso que gera grande comoção, de que maneira que ele tem que conduzir a aplicação de um cartão por uma questão de controle de jogo. Então, acho que são lances assim que a gente pode lembrar que são parecidos, mas absolutamente, claramente, lances assim diferentes, completamente diferentes. E a forma, ele vai tentar fazer uma finta, não deu uma entrada no adversário. E a força, em algum momento ele chega a diminuir esse impacto e aí não tem o risco da lesão no Fabinho, por isso a decisão de campo foi respeitada. Tá bom, então tá correto aí, né, na tua No meu avaliação. ponto de vista, ótimo, a decisão muito bem correta. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito claro sobre o empate contra o Fluminense, toda a entrevista aí do Abel, e ele deixou claro, sim, que vai jogar no ventilador. Todo o esquema dos bastidores que querem, sim, entregar, né? Querem não, já entregaram o título para o Flamengo. Então, assim, nesse sábado ficou mais escancarado do que qualquer um pode ver, cara. E você viu o pessoal da Globo passando pano, o PC passando pano. O Carrascal foi totalmente... ele foi tentar driblar, não interessa. Ele foi com as travas da chuteira no joelho ali do jogador do Bragantino, cara. Tem que quebrar a perna do cara para poder expulsar? Então fica claro que era um lance para expulsão, aí o PC vem com essa opinião aí, não, mas a intenção não foi. Eles falam tanto de critério que não tem critério nenhum. A gente já sabe que a Globo sempre manipula a informação. E o PC entrou nessa onda, né? Que a Globo quer sim o Flamengo campeão. Então ele pega um lance desse que estava 0-0 e era assim para ter expulsado o Carrascal.
E eles não deram nada, não deram nada. Então fica escancarado, sim, que o campeonato está entregue. O Abel foi muito claro nas suas palavras. O campeonato está entregue ao Flamengo. Quem que entregou? A CBF e essa comissão de arbitragem. Porque é escancarado. Tanto de pênalti que tem para o Flamengo. Irmão, o Arrascaeta se desmonta. Cal. Qualquer encostadinha no Arrascaeta é cal. É pênalti. E depois daquele jogo no Choque Rei, irmão, eles não marcam mais nada pro Palmeiras. Que eles gritaram tanto e até fizeram a campanha no grito não, e agora sim eles estão ganhando no grito. É claro que o Palmeiras tem deixado a desejar nos últimos jogos, mas o Flamengo também. Talvez pelo cansaço dos dois times, muitos jogos, um em cima do outro. O Flamengo ganhou o Sport porque foram 2 expulsos. Estava perdendo. E mesmo quando foi expulso um, o Sport ainda estava mantendo o equilíbrio. É uma coisa a se investigar também. O jogador do Sport fez 2 faltas na sequência. Ficou escancarado que ele queria ser expulso. Então o Abel falou muito claro das falhas do time, tá? Mas cravou que o campeonato está entregue. É isso mesmo. O campeonato está entregue ao Flamengo, tanto pela dona CBF quanto essa arbitragem suja que está mandando no Campeonato Brasileiro. É manchado totalmente, um campeonato manchado pela arbitragem e a interferência de fora do campo. Então eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião? Você concorda, discorda com tudo que foi falado aí no vídeo? Você que não é inscrito, dá aquela força para o canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Todo Dia, né? Literalmente todos os dias a gente traz um corte para você aqui. E você que puder deixar o like, ajuda demais o vídeo chegar para muito mais palmeirense, puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando notícias, informações, tudo do nosso Palmeiras para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.